E vamos então recordar, abrindo as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 13, e continuarmos a meditar um pouco sobre aquilo que foi a vida deste patriarca, o pai da fé, Abrão. Alguns irmãos já me vieram, de certa forma, corrigir, e eu corrigi de volta. Por enquanto é Abrão. Daqui a bocadinho vai ser Abraão, ainda não é Abrão, ele ainda é Abrão. Portanto, estamos a falar corretamente, não é falha do pastor. Nós vemos que na semana passada Abrão fez uma série de coisas que se calhar não eram as melhores, não é? Tomou uma série de decisões sem consultar ao Senhor, mostrou falta de confiança em Deus no que diz respeito ao seu sustento, não confiou no Senhor no que diz respeito à sua proteção, foi para uma terra onde Deus não tinha mandado. Lá as coisas correram muito complicadas num certo sentido, porque a sua esposa foi levada para a casa de um outro homem. Por um pouco, a promessa do Senhor fica por um fio, porque bastava Faraó ter tomado Sarai por sua esposa e a promessa ficava comprometida. E nós vimos que Deus intervém, não por causa de Abrão, mas por causa do seu nome e da sua promessa, e altera esta situação, agindo de forma drástica sobre o Faraó e a sua casa, libertando Sarai e fazendo com que Abraão saia do Egito. O capítulo 13, o capítulo 12 que nós lemos, acaba como começa. O capítulo 12 começa com Deus dizendo a Abraão, vai. E o capítulo 12 termina com Faraó dizendo a Abraão, vai. E nós vimos inclusive que por vezes o Senhor tem que usar até aqueles que não são seus para nos mandar alguns recados. Às vezes, quando estamos abstratos e a nossa mente não está suficientemente voltada para Deus, em comunhão, o Senhor tem que usar outras coisas. A Bíblia diz que se nós não falarmos, até as pedras clamarão. E aqui foi uma pedra egípcia, importante, mas pronto, que teve que ser usada pelo Senhor para dizer a Abraão, vai para a terra que Deus te mandou, que esta não é tua. E Abraão vai voltar então do Egito para a terra onde Deus o mandou, e a grande pergunta que nós podemos fazer aqui é, o que é que vai acontecer? Será que ele aprendeu com aquilo que passou ou não? Ele vai voltar do Egito rico, mais rico do que quando fora para lá, mas é uma riqueza exterior. Nós não podemos dizer que do ponto de vista interno as coisas estivessem muito boas. Ele tinha mentido, ele tinha enganado, ele tinha sido um mau líder da sua casa, ele tinha agido de forma incorreta no que diz respeito ao seu casamento, e ele precisou ser repreendido por um rei pagão. É muito provável que Abraão saia do Egito com muita riqueza, mas que moralmente falando, diante daqueles que estavam mais perto dele, a situação não devia ser a melhor. Não sei, as irmãs poderão provavelmente compreender isto melhor do que eu. Se calhar Sarai não estava assim 100% contente, não é? Porque ela tinha passado por uma experiência bastante desagradável, por conta da falta de ousadia de Abraão de assumir a sua posição e dizer, não, eu sou o marido, ela é minha esposa, há algum problema? Se calhar ele não tinha ficado tão bonito na fotografia em relação à esposa. E provavelmente o seu sobrinho, que era quem estava muito perto dele, muito próximo dele, Ló, também não tinha ficado com a melhor impressão do tio nesta história toda. Será que ele aprendeu com a experiência no Egito? Será que ele cresceu na sua fé e na sua confiança? Vamos ver então o que é que acontece, irmãos. E para isso nós vamos ler o capítulo 13, para recordar este episódio, e os irmãos vão deixar as suas Bíblias abertas. Diz, subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ele tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade da terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló, ora,
não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhos de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Olhemos para este texto, irmãos, e vejamos aqui algumas coisas que são valiosas e úteis para nós. Abraão volta rico, e esta prosperidade não trouxe bênção. É tão interessante, irmãos. Nós temos muitos pregadores de prosperidade hoje em dia, anunciando o Evangelho basicamente como uma forma de nós ganharmos a vida com Deus. Seja fiel e você vai ser rico. Seja obediente e a sua casa vai ser a melhor do bairro. Ande com Deus direitinho e você vai ter o melhor carro. Se você cumprir aquilo que Deus quer, nunca vai ficar doente. Esta é a promessa do Evangelho da prosperidade. Não é bem isso que a Bíblia fala, irmãos. Está um bocado ao lado, não é? Há muitos personagens bíblicos significativos que nós encontramos em situações bem difíceis. Eu gosto de perguntar a estes pregadores de prosperidade o que é que eles fazem com Elias, que a certa altura tinha que ser alimentado pelos pássaros que traziam pão e carne só uma vez por dia, e que depois a certa altura foi ser alimentado por uma viúva numa terra estrangeira. Será que ele não tinha fé? Será que ele não confiava em Deus? O que poderíamos dizer de João Batista, que vestia roupas de pele e comia mel silvestre e gafanhotos? Talvez algumas pessoas digam, era comida gourmet. Não era propriamente gourmet naquele tempo, irmãos. Era comida do campo. O que é que ele poderia dizer a respeito de Jeremias, enfiado num poço de lama até a cintura? Estes homens não tinham fé, não estavam confiando no Senhor. A prosperidade pode ser bênção de Deus. E a prosperidade de Abraão era bênção. Deus permitiu que ele prosperasse. Mas a prosperidade não trouxe vantagens. Trouxe contenda. Oh, irmãos, se nós fôssemos ver a quantidade de vezes que a prosperidade traz contenda, a prosperidade normalmente traz contenda. Quando os pais morrem e são pobrezinhos, irmãos, os filhos normalmente não discutem. Mas quando os pais são ricos, normalmente há contenda. E houve contenda. Havia riqueza e bênção e prosperidade. E houve briga, discussão, porque eles não conseguiam ficar juntos na terra. Ambos eram criadores de gado, ambos tinham grande quantidade de rebanhos e não dava para eles ficarem juntos na mesma terra. E, portanto, água e alimento foi insuficiente para eles todos. E Abraão se comporta com Ló não como se ele fosse seu sobrinho, mas como se ele fosse seu irmão. Vamos lembrar que Ló é filho de Harã. Harã, quase que de certeza, irmão mais velho de Abraão. Se ter em conta que a distância de idade entre eles talvez fosse significativa, é possível que Ló tivesse 10, 15 anos menos do que Abraão. Se calhar não tinha uma diferença de idade tão grande assim. E, portanto, Abraão trata com ele como se estivesse lidando com o seu irmão, de quem Ló era herdeiro. Vamos recordar em termos de mapa, irmãos. Eles saíram de Ur, foram lá para o norte, desceram, foram para o Egito, voltaram, ainda estão na região do sul, ali junto ao Negueb, estão subindo para a zona de Canaã, e é ali que eles estão habitando. Ao contrário daquilo que nós vimos no Egito, pensem na atitude de Abraão agora. O Abraão que nós vimos no Egito era um Abraão um bocado egoísta. Lembram-se?
um bocado egocêntrico, preocupado com a sua própria proteção, a sua própria segurança. Ficou com medo, porque a mulher era bonita demais. Ficou com medo que o matassem por causa da esposa. E então, preocupado só consigo, ele disse: olha, diz que és minha irmã, que é para ver se eu escapo. Parece que houve uma mudança, não? Nós não vemos mais um Abraão egoísta e egocêntrico que tínhamos visto antes. Não vemos um Abraão que bate o pé e diz ao Ló: é assim, isto não vai dar, vamos ter que nos separar, mas atenção, eu sou o mais velho, sou teu tio, portanto, como mais velho na nossa cultura, é meu direito de escolher e eu quero ir para tal terra, portanto, vai-te para outra. Não, ele demonstra que tem uma fé renovada no Senhor. Ele acredita que o mesmo Deus que o enriqueceu vai abençoá-lo na terra em que ele ficar, seja ela qual for. E por isso ele dá a vez que era sua, sendo o mais velho, ao seu sobrinho, que é mais novo, e diz: escolhe a terra aonde queres ficar. É também interessante, irmãos, pensarmos assim: Deus tinha dado a Abraão a promessa de prosperidade e tinha dado a ele a promessa de continuidade. De Abraão Deus ia fazer uma nação, mas Abraão não tem filhos. Quem vai ser o herdeiro? Neste momento o herdeiro de Abraão é Ló. E ao se afastar de Ló, ao dividirem-se, ao irem cada um para a sua terra, de alguma maneira Abraão mostra a sua profunda confiança na promessa de Deus. Ele acredita que o Senhor vai cumprir a sua promessa. Ele vai ter herança e por isso ele pode se separar daquele que era neste momento o seu herdeiro. Isto é uma prova de confiança significativa para alguém que não tinha ainda nenhuma esperança, ou não tinha visto ainda nada acontecer, e os anos estão a passar, ele está a ficar mais velho e a sua esposa também. Há um pormenor, que eu não sei se os irmãos prestaram atenção, muito curioso no versículo 7. É daqueles pormenores que nós lemos e passa despercebido. Diz que eles tiveram contenda, começaram a discutir entre eles, e no fim do versículo 7 diz: e os cananeus habitavam na terra. A terra que eles estão a entrar para possuir, irmãos, não é uma terra vazia, é uma terra ocupada. Os cananeus representam inimigos, não são propriamente um povo amigo. E eles, em vez de se unirem e mostrarem uma frente forte diante do adversário, eles fazem o quê? Dividem-se. Vamos lembrar que eles têm gado. Para proteger este gado, eles precisam de homens. Eles precisam de força para proteger estes animais, para poderem chegar à terra e terem algum tipo de impacto na noção. Em vez deles se unirem para poderem resistir à pressão que possa vir dos inimigos que estão à sua volta, eles dividem-se. Não parece ser uma atitude muito sábia, mas é o que vai acontecer aqui. E faz-me lembrar às vezes um pouco, irmãos, perdoem-me, a Igreja do Senhor Jesus. Nós temos um inimigo, irmãos. Nós não habitamos numa terra que pertence ao Senhor, no sentido de que o príncipe deste mundo é outro. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, sim, mas o homem abriu mão, infelizmente através do pecado, e permitiu que o inimigo tivesse supremacia neste mundo onde nós estamos. Habitamos no meio do inimigo. E em vez de nos unirmos, em vez de juntarmos forças, em vez de apertarmos a mão e dizermos vamos nos juntar e vamos ter uma frente unida, nós fazemos o quê? Nós nos dividimos. E vamos nos dividindo, e vamos nos dividindo, e vamos nos dividindo. E o cristianismo hoje está tão dividido que dificilmente nós conseguimos apresentar uma frente unida. A Campina do Jordão, irmãos, ou esta zona de que o texto está falando, era uma zona bonita, era uma zona bem regada, e nós temos a ideia de que as cidades de que estão sendo faladas aqui ficavam do outro lado daquilo que é hoje a zona do Mar Morto. Neste mapa, os irmãos podem ter uma ideia de onde ficariam. Sodoma está ali indicado por uma bolinha, portanto cá embaixo na terra. Estas zonas são hoje zonas profundamente desertas, por causa da influência do Mar Morto. Mas na altura em que o escritor deste texto está falando, tinham-se passado entre 600 e 700 anos. Portanto, ele está contando sobre uma coisa que se passou muito tempo antes. Ele diz, naquele tempo,
aquela zona era uma zona privilegiada, era uma campina bem regada. Naquele tempo as coisas eram boas, naquele tempo aquela terra era uma terra muito bonita, parecia quase como que um verdadeiro paraíso. É curioso que a terra é comparada ao paraíso original, portanto à zona da Mesopotâmia, que Ló conhecia porque ele tinha vindo de lá, e também era semelhante à zona de Zoar no Egito, que era a zona onde eles tinham ficado quando foram para o Egito. Uma imagem possível daquilo que seria a campina bem regada, não é? Daquela região, portanto, uma terra bonita, uma terra boa, para ele poder ter os seus rebanhos. Era ali que ele tinha interesse de montar as suas tendas. Ele levanta e olha, e ele gosta do que olha. Ao contrário de Abraão, Abraão tinha vindo do Egito provavelmente com alguma mágoa no seu coração. Ló ainda olha para a experiência no Egito como positiva, afinal de contas ele ganhou dinheiro, ficou rico em termos de rebanhos e de dinheiro, e portanto ele olha para esta região, lembra a mesma, e olhando apenas a superfície, porque é o que o texto da palavra do Senhor diz que levantou Ló os seus olhos, versículo 10, e escolheu de acordo com aquilo que viu com os olhos. Levantou os olhos e viu. Faz lembrar, irmãos, o início do livro de Gênesis. Também houve uma pessoa que levantou os olhos e viu. E tomou uma decisão baseada naquilo que viu. Lembram-se? Levantou os olhos e viu. E a serpente fez com que Eva visse. E ela viu a fruta e viu que ela era desejável. E por isso a tomou. Aqui Ló apenas olha a superfície. Ele não olha o resto. Entretanto, nós temos uma descrição do texto que diz que Ló vai morar ou vai habitar junto à região de Sodoma e Gomorra. É ali que ele vai fazer a sua morada. E esta zona é uma zona, enfim, onde ele vai inicialmente montar a sua tenda. É isso que o texto diz, que ele partiu e ali ele habitou e armou, verso 12, as suas tendas até Sodoma. Isto é o que está no capítulo 13. Se os irmãos lerem, e nós vamos ler na semana que vem, se Deus nos der vida e saúde, no capítulo 14, pouco tempo depois, Ló já está a morar dentro de Sodoma. Inicialmente, ele apenas monta as tendas do lado de fora, mas pouco a pouco ele vai deixando com que a influência da cidade seja tão grande que ele vai morar dentro dela. Talvez haja aqui uma chamada de atenção. E o autor, o escritor deste texto, certamente era alguém que entendia a diferença entre a vida nómade e a vida sedentária. E na mente do escritor do texto sagrado, a vida nómade era uma vida mais próxima da desejada, porque implicava a independência de Deus. O nómade é aquele que depende do Senhor. Ele vai de lugar em lugar e ele precisa que Deus o proteja. Enquanto que o sedentário parece que sente-se mais seguro na cidade, com casas de pedra, com muralhas à volta, etc. e tal. E esta era a influência que poderia haver aqui. Enquanto que o Ló olha e vê esta campina bonita, o que é que sobrou para Abraão? Sobrou para Abraão esta região, irmãos. Aparentemente não era lá muito promissora, não é? Não era muito promissora. E além disto, é claro que Ló, quando olhou não somente para a planície, mas olhou para a fortaleza da cidade que ele tinha à sua frente. Uma imagem possível da Sodoma da época nos mostra uma cidade com fortificações significativas. Era uma cidade-estado com poder, com força. Era uma cidade-estado significativa e que tinha algo de proteção para oferecer a Ló. E ele viu, é aqui que eu vou ficar. No entretanto, o texto bíblico diz claramente que os homens de Sodoma eram maus. Aqui, este texto não nos explica qual era o pecado característico de Sodoma. O capítulo 19, que nós demoraremos um bocadinho a chegar, explica claramente que o pecado de Sodoma, o pecado característico de Sodoma era a homossexualidade. É muito interessante, irmãos, porque a pressão que existe hoje para a aceitação da homossexualidade como algo normal é tão grande que mesmo os pregadores evangélicos são capazes de ler o texto e dizer assim: nós não sabemos exatamente qual era o pecado de Sodoma,
Li alguns comentaristas que disseram: o pecado de Sodoma era a falta de hospitalidade. E os irmãos acham que Deus ia destruir a cidade de Sodoma por causa de falta de hospitalidade, não é? Então acho que não tinha sobrado nenhuma cidade no mundo inteiro. O capítulo 19, quando lá chegarmos vamos recordá-lo, é muito claro a respeito do que se passava. Mas a pressão do mundo é muito grande. Nós não devemos ter medo de dizer as coisas como elas são, irmãos. O que a Bíblia chama de pecado é pecado. Não é porque a cultura atual começou a dizer que afinal é uma outra forma de amor que a Bíblia então deixa de ter valor. Porque se nós vamos agora nos guiar por aquilo que a cultura do mundo diz, não temos que rasgar a maior parte deste livro, deitá-lo fora e vamos viver de outra maneira. Ou vamos seguir aquilo que o livro diz e confiar que esta é a revelação escrita do Senhor para nós. Evidentemente, irmãos, que estou aqui falando sobre o pecado em si. O pecador continua sendo alvo do amor de Deus e da graça de Jesus. E nós, como igreja, a nossa responsabilidade é alcançá-los com a graça do Senhor, para a transformação do seu coração e da sua vida, assim como Deus fez conosco. É neste ambiente, é nesta região que ele vai viver. Aparentemente o ambiente é perfeito. E vamos lembrar, irmãos, mais uma vez, o ambiente perfeito não leva a um homem perfeito. Esta é outra mentira do mundo. Quando nós falamos a respeito da proliferação do pecado e do mal, muitas vezes as pessoas nos dizem: as pessoas não tiveram condições, coitadinhos. Se tivessem mais condições, não é? Se tivessem mais condições. Parece que todas as pessoas criadas num bairro de lata são maus. Mas não são, irmãos. Mas não são. Há doutores que saem do bairro de lata. Há gente séria, gente boa, trabalhadora que sai do bairro de lata. E até parece que todas as pessoas dos bairros nobres da cidade são gente fina. Mas não são, irmãos. Mas não são. Há muito bandido que sai do bairro rico. Há muita gente que se mete na criminalidade que são filhos de gente com dinheiro. O ambiente propício não torna necessariamente o homem em alguém bom. Estamos a ver aqui que ele vai viver num lugar que teoricamente fornecia melhores condições. Mas se fosse isto, nós não precisaríamos de Jesus. Bastava termos bons bairros, boa educação e boa saúde e o homem estaria salvo. Mas não está. Mas não está. É por isso que isto não é esta a mensagem do Evangelho. Agora, queria chamar a atenção dos irmãos para um pormenor interessante. O texto diz que Ló levantou os seus olhos e olhou e viu a campina. Abraão não fez isto. Agora veja o que acontece. O irmão veja, porque há um jogo de palavras que é importante. Aí no versículo 14, é Deus que diz a Abraão: levanta os teus olhos. Ló levantou sozinho, não é? E tomou a sua própria opção. E Abraão fez o quê? Baixou a cabeça e aceitou. Senhor, está nas tuas mãos. Aquilo que for decidido, eu vou aceitar. E Ló imediatamente escolheu por si, pela sua sabedoria. Olha, isto é que é o bom, não é? Isto é que é bom. E na sua sabedoria ele escolhe uma coisa que não vai poder preservar. Abraão, de cabeça baixa, aceita a decisão que for tomada. E é Deus que diz a ele: Abraão, levanta a tua cabeça, levanta os teus olhos e olha. Mas olha mesmo, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Percorre a terra. Esta ordem é muito interessante, irmãos, porque é assim. A ordem de Deus é a ordem que fazia sentido quando alguém comprava uma propriedade. Quando alguém comprava uma propriedade, faz o quê? Vai explorar a propriedade. Vai a todos os cantinhos. Isto agora é meu, eu quero ver tudo. Quero saber cada coisinha que me pertence. É isso que Deus faz com Abraão. Abraão, percorre. É tua terra. Vamos lembrar, irmãos, que os cananeus continuam a morar na terra. Abraão não recebeu propriamente ainda, por enquanto, ele ainda não tem nenhum pedaço da terra que seja dele. Agora, nós não podemos deixar de lembrar que esta é um título de propriedade. Aliás, o único povo da terra que tem um título de propriedade da sua terra, dada pelo Criador, é o povo de Israel. Sai e percorre a terra e olha. É interessantíssimo, irmãos, vemos que a bênção do Senhor vem confirmar a sua satisfação com esta nova atitude de Abraão. Abraão, que antes tinha mostrado desconfiança, medo, receio, agora é um Abraão que confia, que descansa, que o Senhor vai tomar conta. E Deus fica contente com esta atitude de Abraão. Então Deus lhe dá uma bênção especial. Ele o faz outra vez, confirma a sua promessa e deixa claro que aquela terra onde ele está é a terra que Deus vai lhe dar. Esta confirmação
que oferece a Abraão uma visão panorâmica da terra e o convida a visitar, mostra também que Abraão, no fim de tudo, abre mão da escolha e sai ganhando. Ele era o mais velho, ele tinha o direito de escolher. Em vez de forçar a sua posição, ele recua. Ele abre mão. Ele deixa de se impor. Ele deixa com que o seu sobrinho fique com o melhor. Aos olhos humanos, toda a gente diria: mas que grande parvoíce, estás a perder. Mas espera aí, mas ele é mais novo do que o teu sobrinho, ele é que vai ficar com a terra boa e tu vais ficar com este deserto. Então como é que é, homem? Tu não podes fazer uma coisa destas. Mas, irmãos, a matemática de Deus é muito estranha, porque ela não é igual à nossa. Na nossa matemática, se tu tens 10 e tiras 1, ficas com 9 na nossa matemática. Na matemática de Deus, tu tens 10, tiras 1, ficas com 11. Esta é a experiência de milhões que têm sido fiéis no seu dízimo. Não dava para chegar no fim do mês com 100% do salário. Não dava. Pastor, eu não posso dar o dízimo, pastor. Não há como. Eu não consigo chegar ao fim do mês com 100% daquilo que eu ganho. Como é que eu vou fazer se eu ficar com 90%? Irmãos, eu não sei explicar. Só sei que é matemática de Deus. E a pessoa depois que começa a ser fiel e fica com 90%, descobre que com 90% sobra o que com 100 não sobrava. É uma matemática estranha, irmãos. É uma matemática estranha. Mas é a matemática do Senhor. Abraão abre mão. Ele diz: ok, pode ficar com ele, eu não vou forçar a barra. E a situação dele qual é? Ele acaba ficando com mais. Ele acaba por ganhar. Ele não ganha a Campina do Jordão, irmãos. Ele ganha Canaã inteiro. Tudo aquilo o Senhor vai oferecer, incluindo a Campina do Jordão. Porque quando o Senhor vai definir o espaço de terra que Ele vai dar, é até ao rio Eufrates. E, portanto, toda aquela terra, mesmo aquela em que Ló vai habitar, vai um dia pertencer aos descendentes de Abraão. Abraão vai então se deslocar para a região de Hebrom, ficava um bocadinho a norte, cerca de 30 quilómetros de Jerusalém, naquilo que um dia vai ser o território de Judá, é uma região alta. Ele instala-se junto aos carvalhais de Manre. Era um homem importante entre os cananeus, com quem nós vamos ver mais tarde no capítulo 14 que Abraão faz uma espécie de aliança e de pacto de boa vizinhança, e ali ele vai renovar o seu hábito. Diz aí que ele novamente construiu um altar e edificou ao Senhor. São muitos os contrastes do capítulo 13 para a segunda parte do capítulo 12, não é? Na segunda parte do capítulo 12, Abraão desce ao Egito, não pergunta ao Senhor, não monta altar no Egito, não é? E quando ele volta para onde tinha saído, ele volta para o lugar onde ele tinha construído um altar, que era uma espécie de reconhecimento: Senhor, eu fiz mal, mas eu preciso voltar. Então deixa voltar aqui ao princípio, ao local onde eu tinha estado, onde eu tinha tido comunhão contigo. E ele agora, com esta nova atitude e esta nova forma de funcionar, Deus o vai abençoar de um modo extraordinário. Tão extraordinário, irmãos, que o capítulo 14 vai nos mostrar um Abraão completamente diferente. Se o irmão ler a história de Abraão toda, vai chegar à conclusão que o capítulo 14 é um capítulo quase estranho. Parece que ele não faz parte da história de Abraão. Parece que foi um outro escritor que contou esta parte da história e introduziu-a, porque é um Abraão muito diverso daquilo que nós costumamos pensar em Abraão, aquele que vai aparecer no capítulo 14. Mas Deus permitiu que aí estivesse, porque também tem lição para nós. E no capítulo 14 nós vamos ver o princípio das consequências da má escolha de Ló, mas também como Deus é capaz de pegar um homem pacífico, relativamente tranquilo, aparentemente no capítulo 12 até medroso, e fazer dele um líder militar. Mas isto é só para a semana que vem, se Deus nos der vida e saúde e lá chegarmos.